Olá, bom dia, tudo bem? Na aula de hoje, aqui, na nossa terça, Diagnóstico na Prática, eu vou falar como você pode ajudar o médico do seu paciente a concluir o diagnóstico, né? Como ajudar o médico a fechar essa avaliação. Lembrando que a gente sempre tem aqui como foco diagnósticos diferenciais, diagnósticos em caso de suspeita de transtornos do neurodesenvolvimento. Então, com esse foco, com esse olhar, como a gente pode auxiliar esse médico, o médico assistente da criança, a concluir? Vamos dar um passo atrás para entender esse fazer médico, né? O médico vai ver a criança durante um tempo limitado, se a gente estiver pensando em SUS, se a gente estiver pensando em convênio. O médico vai ver a criança um tempo limitado, mesmo que seja uma consulta particular. E aí a gente vai pensar em, mas uma consulta particular dura 1h30, 2 horas. Sim, mas ainda assim é um tempo limitado, porque nós, os profissionais que estão comprometidos com as avaliações complementares para esse diagnóstico, né, que é feito a várias mãos, né, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, neuropsicólogos, eles veem muito mais a criança, conversam muito mais com os pais, têm possibilidades múltiplas de interação, de observação do comportamento, de avaliação da comunicação, do brincar em múltiplas formas, em momentos do dia, de manhã, de tarde, de noite, observação na escola, enfim, que os médicos não têm. Você pode fazer uma consulta de 1h30, 2 horas, mas ainda assim não vai ser tão detalhado como os profissionais vão conseguir fazer no consultório. Então, as nossas avaliações, os nossos laudos vão dar esse olhar mais aprofundado para o médico. Então, a gente pode ser muito importante, nós somos muito importantes para esse complemento da avaliação médica. O médico vai pedir exames, o médico vai pedir o BERA, o médico vai pedir exames genéticos, vai pedir exames de toda ordem, vai também fazer a sua avaliação, a sua hipótese, muitas vezes, que vai gerar o pedido para avaliação multidisciplinar, né, para avaliação com uma psicóloga ou a fono especialista. E é importante que os médicos possam dizer qual a sua hipótese, tanto para os pais quanto para os profissionais, para que esse profissional, se não é especialista, se não faz esse tipo de avaliação, possa encaminhar para uma colega ou para um lugar de referência, e aí não perder tempo dessa criança, né? Isso foi um assunto que a gente discutiu, eu discuti com a minha turma, né, de alunos da pós-graduação de psiquiatria, infância e adolescência, né? Então, colocar ou não colocar no encaminhamento para uma avaliação a minha suspeita. Eu vou falar para essa mãe, ou eu não vou falar que essa criança está com sinal de risco, vou colocar na avaliação psicológica devido à suspeita de, ou não vou colocar. O quanto que isso é importante para nós profissionais. E o quanto tem muito mito relacionado a isso. Porque se eu colocar isso, o profissional já vai achar que não vai avaliar direito, já vai ficar com o olhar enviesado. Não deveria, né? Pode ser que alguns profissionais menos capacitados, com menos expertise, ou que não sabem como fazer uma avaliação pautada na ciência, pode ficar. Mas a gente precisa se comunicar com esse médico de forma adequada, né? Então, se ele, na avaliação dele, pensou nisso ou pensou em outra coisa, é importante que a gente possa saber. Assim como, às vezes, também os pais não falam quais são as suas suspeitas, ou o que um outro profissional da área da saúde falou, ou qual é a suspeita da coordenadora da escola, da professora, para fazer um teste com o profissional, né? Então, não vou falar nada para ver se ele vai falar a mesma coisa que o outro, né? Para não enviesar o olhar do profissional. Se for um profissional de qualidade, um profissional experiente, não vai ficar com o olhar enviesado. Mas eu consigo compreender esse tipo de pensamento, né? Então, como nós podemos ajudar? Primeiro,
se a gente tiver esses pré-requisitos, né, um encaminhamento bem feito, justificando aí o pedido da avaliação. Eu sempre lembro, e eu até comentei isso, né, na minha turma de psiquiatria da infância e adolescência, tem tanto psiquiatras de adultos, quanto pediatras, que foram fazer a pós em psiquiatria da infância e da adolescência para conhecer mais sobre desenvolvimento, sobre psiquiatria, e não necessariamente vão atender como psiquiatras. E aí, conversando com algumas alunas pediatras dessa pós, eu estava contando para elas de uma experiência que eu tive de um relatório, de um pedido de avaliação, não era um relatório, de uma pediatra que chegou aqui às nossas mãos, reconhecendo ali os sinais de risco para autismo de uma criança. Ela não tinha 2 anos ainda, ele não tinha 2 anos ainda, e mencionando o MCHAT, a pontuação, o score do MCHAT. Essa pediatra ganhou a todos aqui, né? A gente passou a ser pacientes dela, a doutora Priscila, e a gente indica para os nossos pacientes. Por quê? É uma médica pediatra que tem o olhar para o desenvolvimento. Ela realmente avaliou aquela criança, não fez aquela papagaiada de, olha, bota na escola e daqui 3 meses você volta. Pediu as avaliações adequadas, fez o checklist, a escala adequada para a idade, mencionou a escala, conversou com a mãe, buscou uma referência, porque essa mãe veio para cá por uma indicação. A gente não conhecia essa pediatra, e isso é uma boa orientação, né? E a criança, enfim, teve o diagnóstico, faz a intervenção aqui até hoje. Então, o médico, ele pode ajudar muito nessa condução. E como nós podemos ajudar? Nós podemos ajudar fazendo a melhor avaliação possível. Nossa, mas que fazer, né? Que básico isso. Mas não é tão básico assim, porque mesmo capacitada, tem muita gente que acaba não fazendo um bom trabalho, né? Então, se você tá com a agenda lotada, se você não vai conseguir atender essa família da maneira que deve, não pegue. Quando eu falo atender o melhor possível, é sobre isso que eu tô falando, né? Atender direito, fazer o melhor trabalho possível, dar acesso a essa família para trazer as suas dúvidas e fazer esse trabalho adequadamente, independente de capacitação, enfim, da parte técnica. A segunda questão é entender não só sobre aquilo que você vai avaliar, mas também sobre as principais comorbidades, os principais diagnósticos diferenciais daquela idade. A gente precisa entender que sintoma não é igual ao transtorno. E uma outra coisa, que é uma coisa que eu estava até discutindo com a equipe aqui, muitas pessoas às vezes falam do DSM-5 como se a gente fosse só buscar o DSM-5 como um guia de leitura. Mas para a gente interpretar o DSM-5, a gente precisa também ter experiência, porque os critérios diagnósticos são sintomas. O DSM-5 não é um checklist, né? Então, quando a gente se depara ali com o capítulo ali dos transtornos do neurodesenvolvimento, nós vamos ter alguns sintomas que vão apresentar na prática clínica de uma determinada forma e com variações de intensidade, qualidade, frequência. E é a expertise do profissional, a experiência do profissional que vai fazer a diferença para a gente colocar, digamos assim, uma cor, né, naquele sinal, naquele sintoma que a criança está apresentando. Tudo junto, né, vai dar a intensidade. A frequência, a gente tem que estar atento, vai perguntar, vai verificar durante as nossas avaliações. Mas diferenciar o que é algo da vida, do desenvolvimento típico, algo que é uma reação ao estresse, né, de algo mais sintomático que vai fechar aí por conta de vários sinais e sintomas, vai fechar um transtorno, precisa de experiência. E como é que a gente pega experiência na nossa vida profissional prática? Atendendo.
né? A nossa clínica na universidade não garante uma experiência nesse ponto, né? Não existe aí uma residência tão como na medicina, né? Por exemplo, vai fazer psiquiatria, vai fazer a residência em psiquiatria, vai ter a bolsa, enfim. Nas profissões complementares aí ao do médico, né? No caso do transtorno do espectro autista, psicologia, fono, TO, a gente não tem isso. Então, em geral, onde a gente consegue essa experiência? A gente consegue através da supervisão, a gente consegue através da orientação de um profissional mais experiente, né? Então, no caso, se você trabalha numa equipe multidisciplinar e você tem ali naquela equipe um líder de equipe que vai orientar o caso, e com capacitações de ordem prática, né? Não só capacitações que ensinem como aplicar testes ou como ou aulas sobre os manuais ou sobre os sinais do transtorno do espectro autista. Então, essa é a diferença que vai fazer com que você produza um laudo que vai auxiliar os médicos. Senão, você vai somente reproduzir aquilo que o pai disse, não vai ter raciocínio clínico, não vai ter nenhum diferencial para aquele médico que vai pegar o seu laudo. E ele vai ter condição de olhar para aquilo e dizer, ok, você fez tudo isso, mas ainda não tenho segurança no que está escrito aqui para concluir essa definição diagnóstica. Isso vai impactar aonde? No acesso dessa criança às terapias, né? Então, vamos supor que é uma criança que está dentro do espectro, mas foi mal avaliada pela psicóloga, pela fono, pela TO, o médico não conseguiu ali a certeza, né, para ele fechar essa conclusão diagnóstica. Não encaminhou a criança para as terapias, ou até encaminhou, mas sem o fechamento do caso, né, sem o CID, essa criança não vai ter acesso à quantidade de terapia ou às terapias especializadas no convênio ou via judicial, enfim. E aí, se essa criança estiver mesmo no espectro, por conta de uma avaliação mal feita, essa criança não vai ter acesso e vai atrasar as suas intervenções, prejudicando lá na frente no desenvolvimento. Então, é muito sério, né, fazer uma avaliação adequada. A experiência na área da saúde também é uma questão que, assim, se a gente fosse discutir, né, esse ponto exatamente, né? Então, quanto que eu posso adquirir experiência com o meu paciente? Se eu não sei fazer essa avaliação, será que é mais ético eu buscar algo da ordem prática, né, ou uma capacitação ou uma supervisão, aprender na prática para depois executar, né, do que e fazer sem essa experiência e acabar fazendo algo que não é tão adequado para o meu paciente, né? Então, isso é uma reflexão até maior, mais profunda para as questões da área da saúde, que eu acho que ainda não tem uma resolução. Eu, particularmente, não tenho uma resposta com relação a isso. Mas a gente que trabalha com análise do comportamento, né, para todo problema, a gente sempre pensa numa estratégia antecedente. Né? Eu acho que a principal estratégia antecedente para quem está insegura para fazer avaliação, para quem não está conseguindo fazer o raciocínio clínico, né? Vai lá, observa, sabe o que observar, sabe quais são os critérios. Se você sabe identificar muito bem, porque tem gente que tem um olho muito bom para perceber sinais, para fazer a comparação do desenvolvimento tipo com aquilo que está desviando, mas não consegue fazer o raciocínio clínico disso tudo. A melhor opção é você buscar algum tipo de orientação, né, que possa direcionar esse olhar seu, que já é bom, pelo caminho todo da avaliação. Né? Se você tem uma equipe, então, na sua clínica, melhor ainda.
né? Todo mundo se capacita, e aí uma podendo trocar com a outra, isso facilita demais a avaliação, né? Psicóloga e fono capacitadas garantem a maior efetividade dessas avaliações, e aí chegam laudos muito bacanas na mão dos médicos, e aí a gente pode ajudar ainda mais essa criança, porque os médicos vão ler esse documento e aí poder ter mais certeza daquilo que foi feito, tá? E aí eu não tô falando de laudos grandes ou pequenos, mas eu tô falando de uma certa forma de comunicar o que foi observado. Como, por exemplo, seguir mais ou menos os critérios do DSM-5. Então, você tem que responder a tudo aquilo que o DSM-5 diz que precisa estar alterado. Você precisa mostrar que está alterado. E aí, gente, tomar cuidado com romance. Tem muito laudo que os profissionais, sei lá quanto tempo eles gastam para fazer isso, porque a pessoa pode ter muita habilidade para ser um romancista, mas fica ali escrevendo, vírgula a vírgula, o que a criança fez, qual brinquedo ela pegou, e o que ela fez depois, e o que o profissional fez, e aí alguns laudos também que falam o que a criança falou. Então, assim, se não for para mencionar ecolalias, a gente não coloca o que a criança falou. Né? E ainda assim, de forma limitada, né? Só para justificar ali, né? a presença, mas não há nem necessidade de dizer quais as ecolalias, né? Por conta aí do sigilo, principalmente dos psicólogos, do sigilo profissional, a gente não usa, né? Trechos de fala da criança. E aí, nesses romances, né? Além do médico não ter tempo, exatamente o que a gente começou falando aqui, o que eu comecei falando aqui, ele não vai ficar lendo, né? Parece assim, conversa de portão, sabe? De senhorinha, blá blá blá. Né? Então, escrito sempre de forma impessoal, tem laudo que vem eu acho, né? Eu acredito. Então, precisa estar escrito com linguagem técnica, de forma impessoal, usando lá todos os itens que cada conselho determina, né? Mas não pode não ter o raciocínio clínico. E raciocínio clínico não tem manual, né? Não tem... Como que a gente adquire raciocínio clínico, né? Num primeiro momento, a gente precisa do raciocínio clínico do outro, para que a gente possa ir juntamente com esse outro mais experiente, adquirindo esse tipo de conhecimento, de habilidade. Porque senão, vem realmente esses laudos que só falam aquilo que o pai falou, né? Ali na parte do histórico, um monte de escala, escala CARS, escala MCHAT, escala Denver, aí mistura escalas de desenvolvimento que são usadas para intervenção, no diagnóstico, um monte de escala, um monte de score e conclusão. Às vezes a conclusão, sabe o que tem? Encaminhamento. A criança precisa de X horas de terapia. Isso não é conclusão. Tá? Então, você foi paga para dizer o que você acha que está acontecendo com essa criança e o que essa criança precisa depois, né, para por conta disso. Qual é a sua conduta? Né? Então, a conclusão não é igual a encaminhamento. Eu posso dizer para vocês assim que de uns 5, pelo menos uns 4, a conclusão é igual ao encaminhamento. Né? Então, assim, é óbvio que a gente vai ouvir histórias e histórias e mais histórias de casos que não fecham. Ninguém fecha. O médico tem menos tempo, ele precisa de mais tempo. Às vezes, esse mais tempo laudos ruins. Ele vai ver essa criança, a depender do convênio médico, do SUS, enfim, ou até mesmo particular, de tempos em tempos, ele vai ter que dar conta aí
de fechar esse diagnóstico depois que ele ver essa criança, sei lá, 6 vezes. E às vezes isso acontece em um período de 1 ano. Né? Então, assim, demorou 1 ano para fechar. Foram as 6 sessões que teve com o médico, porque ele não pôde contar com bons laudos. Né? Enfim, então, como nós podemos ajudar? Capacitação de ordem prática, principalmente capacitação de ordem prática. Normalmente, uma capacitação de ordem prática vai ter algum tipo de orientação. Orientação é diferente de supervisão, né? E supervisão sob demanda, né? Se a orientação ali de ordem prática não der conta das suas dúvidas, a supervisão vai vir para complementar, né? Se você tem já algum nível de experiência, só a orientação provavelmente vai te ajudar com as suas dúvidas para fazer uma avaliação mais rápida, melhor e conseguir fazer esse serviço, incluir esse serviço na sua clínica, ajudando mais os médicos e ajudando a quem a gente precisa ajudar mesmo, que são as crianças e os pais que estão buscando o consultório de vocês. Certo? Quinta-feira eu volto falando de mais algum assunto aqui relacionado à avaliação diagnóstica dos transtornos do neurodesenvolvimento, em especial do transtorno do espectro autista, tá? Lembrando que a gente tem algumas pessoas mandam perguntas aqui pela caixinha. A gente tem a nossa clínica que faz avaliação, pais. O nosso curso de capacitação em avaliação diagnóstica, o nosso sistema, né, de avaliação diagnóstica, o SAP, ele não é indicado para pais, tá? Muitos pais têm perguntado, eu posso fazer o curso e aí eu consigo identificar meu filho porque eu não moro em São Paulo? Não. Procure uma clínica perto, procure um profissional que possa, alguns psiquiatras atendem à distância, tá? E aí, enfim, sempre procure um profissional da área da saúde para fazer avaliação. Um curso não é indicado, porque não é um curso de intervenção, é um curso específico sobre a avaliação, para incluir essa avaliação na sua clínica, tá bom? O Rafael tá perguntando, a pós que eu dou aula é aonde? É uma pós para médicos, tá? Uma pós-graduação é no IPMED, da FIA Educacional. Eu dou aula em São Paulo, na Bahia, tem vários polos no Brasil. A PIA, aqui em São Paulo, é a PIA pós em Psiquiatria da Infância e da Adolescência no IPMED, tá bom? Não, é só para médicos. Ok? E a capacitação que eu tô falando é a nossa capacitação, que é um curso de ordem prática para profissionais, inclusive médicos. Tem alguns alunos meus da pós-graduação lá, psiquiatras, que fazem o meu curso para treinar a sua equipe, treinar os profissionais psicólogos, ou até mesmo para entender melhor como é essa avaliação e poder fazer algumas coisas nas suas sessões, né? Avaliação com brinquedos, montar a caixa, enfim, eles me perguntam bastante disso nas aulas. Mas é para todos os profissionais, tá? Não é específico para psicólogo. Profissionais da área da educação também podem, só não é indicado para pais, ok? Então tá bom. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. A avaliação é direcionada somente para médicos? Não. É que eu tô falando aqui como nós podemos ajudar médico, e acabei falando sobre a minha experiência como professora da pós-graduação de Psiquiatria da Infância e da Adolescência. Mas esse curso é um curso que meu curso não tem nada a ver com os médicos, tá? Então, eu dou aula lá na pós de infância e adolescência e eu tenho o meu curso de capacitação, que é um curso livre, aberto para profissionais de todas as áreas, tá? Não é específico para médico, não. Tá bom? Inclusive para profissionais da área da educação. Só não é indicado para pais. É legal vocês falarem isso, porque do jeito que eu falei aqui ficou confuso, né? Eu vou tomar cuidado para não deixar confuso das próximas vezes. O link do curso tá no perfil aqui do Instagram, indicado para quem quer aprender mais e colocar esse sistema na clínica, tá? Não é um curso de intervenção, é um curso só sobre diagnóstico, tá? Dulce, o link tá no perfil do Instagram,
tá bom? Se você tiver dúvida, também pode chamar o pessoal no direct ou no WhatsApp, combinado? Às vezes as pessoas perguntam sobre o preço, né? Já vi gente também falando assim, nossa, mas tá caro. Gente, pensem, o valor da hora da supervisão é o valor da hora da profissional, né? Em geral, 250, 280 a hora. O curso, além de você ter 100 horas, 12 meses para acessar o curso, todo o conteúdo do curso, você tem 12 meses para tirar dúvida, né? Então, assim, dividindo aí, né, pelo valor da hora da supervisão, a possibilidade de ter a orientação sai muito mais barato, né? Eu não acho custo caro, tá? No valor que tá. Agora, né? Mesmo que tivesse mais caro, não acho um curso caro, porque a hora da supervisão é 250, 280 reais, uma hora. E você tem 12 meses que você vai ter acesso com a mesma pessoa. Então, se você ligar, eu não tô mais fazendo supervisão, mas se você ligasse aqui para fazer supervisão, o valor seria entre 250 e 280 reais a hora. E aí, pelo curso, você tem 12 meses, pode entrar lá e tirar a sua dúvida, né? Então, acaba sendo um investimento bem interessante para quem quer incluir esse tipo de avaliação na clínica, tá bom? Então, tá bom, gente. Quinta-feira eu volto, dando algumas dicas aqui, para que você possa já fazer modificações na sua prática. A dica principal de hoje é se atentar à qualidade do seu relatório para que você possa ajudar o médico e para que esse médico possa te mandar mais avaliações. Se você fizer um bom laudo, você vai ter entrada de paciente, você vai começar a fazer avaliação. Daqui a pouco você não está mais atendendo, você está só fazendo avaliação, uma atrás da outra num determinado dia. Fechei meu dia, de segunda eu só faço avaliação diagnóstica porque tenho XYZ psiquiatra, neurologista que me pede. Né? Então, assim, é uma carteira importante de entrada para profissionais de várias áreas. E esses pacientes, depois também, muitas vezes viram seus pacientes na clínica, né? Se você tem uma clínica aí que também faz intervenção, ou se você também faz intervenção, mas se você tem aí as capacitações necessárias, né? Então, é um serviço que é necessário para a comunidade, importante, né, para as crianças, bem remunerado, porque exige uma capacitação, existe investimento, é um serviço mais especializado, e se o médico que tem dificuldade de fazer esse encaminhamento encontra uma clínica que faz, ele vai continuar fazendo. Um pai que faz com você, ele vai te encaminhar para outros pais, né? E você acaba virando referência de local que faz esse tipo de avaliação mais adequada e especializada para ajudar esses médicos e essas famílias, tá bom? Então é isso, gente. Se atentar à qualidade da informação que você vai transmitir ao médico. Mas para isso a gente precisa fazer toda a avaliação direito, né? Não é tão simples assim, ok, vou fazer um relatório bonitinho, né? Não é o português exatamente, mas é o que ali contém, né? Então tá, quinta-feira a gente... deixa eu ver. Andrade Maria Claudina, quem mais te encaminha? Psiquiatras. E eu recebo muito encaminhamento das minhas alunas, muito encaminhamento. A gente recebe até pessoas de outras cidades. E ex-pacientes, pessoas que fizeram avaliação aqui, que não são de perto, porque a gente faz muita avaliação indicada, que a pessoa, assim, ela sabe que ela vai vir aqui só fazer avaliação, que provavelmente ela não vai continuar aqui porque é longe da casa dela, enfim. E aí a gente acaba recebendo de outros pacientes e de médicos, psiquiatras e neurologistas. Mas eu diria que mais de psiquiatras. Muito mais. E não são dos meus alunos, viu? De psiquiatras que a gente trabalha. E aí a gente acaba também encaminhando para eles, enfim. Mas muito mais de psiquiatras que a gente trabalha. Certo? Bom, gente, agora eu me vou almoçar para continuar aí no período da tarde com as orientações, as supervisões aqui da equipe, tá bom? Até quinta-feira, 11 horas, 11 e pouquinho, eu entro aqui pra gente continuar. Tchau, tchau!